Fundação Maurício Grabois é parceira de um importante seminário que vai ser realizado pela Universidade Federal do ABC, campus de São Bernardo. Além da Fundação Maurício Grabois, outras instituições, como a Fundação Perseu Abramo, a Central Única dos Trabalhadores e outras entidades estão apoiando essa realização da Universidade Federal do ABC. O foco principal desse seminário é fazer uma reflexão sobre a política externa dos governos Lula e Dilma. Uma reflexão sobre a política externa do último decênio. Isso é importante porque no balanço que as forças progressistas realizam deste último período da história brasileira, se destaca uma política externa que afirmou a soberania nacional, reforçou a soberania nacional e deu um novo protagonismo para o Brasil na arena, no cenário internacional. Então nós temos, se nos anos 90, na época do neoliberalismo, tivemos uma política externa que rebaixou o papel do Brasil no cenário internacional. Uma política de subserviência aos interesses das grandes potências, em especial do imperialismo dos Estados Unidos da América. Então, vai estar em exame, em debate, esses diferentes aspectos dessa política externa e certamente vai ser ressaltado que esta política externa deve se aprofundar, deve prosseguir nessa linha e se reforçar nessa linha. Quer dizer, o Brasil, para se tornar a nação que o nosso povo aspira, é preciso que seja um país cada vez mais soberano. E essa soberania se afirma com mais desenvolvimento, e esse desenvolvimento implica uma política, por exemplo, comercial, em que o Brasil mantém relações comerciais sim com os Estados Unidos, sim com a União Europeia, mas diversifica essas relações comerciais, por exemplo, com a Ásia, com os países da Ásia, da África, e de tal maneira que o Brasil deixou de ser refém de um comércio internacional restrito aos Estados Unidos e à Europa. Essa soberania implica também em desenvolvimento de tecnologia. Há um verdadeiro apartheid científico e tecnológico, as grandes potências tendo monopólio desse desenvolvimento científico. Então essa soberania exige que o país tenha cada vez mais um desenvolvimento científico e tecnológico próprio. O importante desse seminário é também, por isso que é simbólico que ele se realize no ABC, é de que esse tema da política externa não pode ser um assunto somente de diplomatas, somente de especialistas. A política externa, a soberania nacional, é um assunto do povo brasileiro, é um assunto dos trabalhadores, é um assunto dos intelectuais, da universidade brasileira. Então, os organizadores desse seminário, a Fundação Grabois é uma das parceiras desse evento, nós reforçamos o convite às entidades e às centrais sindicais dos trabalhadores, às entidades dos estudantes, dos diferentes movimentos sociais, que compareçam e venham participar desse seminário, porque o assunto da soberania ele é central no mundo contemporâneo de um capitalismo agressivo e globalizado que procura exatamente impedir que os países da periferia do centro capitalista possam se desenvolver. Então, é muito importante a participação. Esse seminário também ele deve impulsionar a realização de uma primeira Conferência Nacional sobre Política Externa. Durante os governos de Lula e do governo de Dilma, o CEF, já se realizaram um conjunto de conferências, mas até agora
não se realizou uma conferência nacional sobre a política externa. Então esse seminário deve fortalecer a solicitação, a exigência do campo democrático progressista de que o governo da presidenta Dilma venha convocar uma conferência nacional sobre esse tema.